Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Olha, gente, eu estou muito feliz. Estamos no nosso segundo trimestre de 2023, mas as bênçãos de Deus têm sido muito grandes sobre a nossa vida. Estamos estudando aqui o Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus, escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. E se você gostou da lição 1, da lição 2, da lição 3, com certeza você vai gostar da lição 4, alienação humana a partir da queda. Então prepare o seu coração, vem muita coisa boa por aí. Pega aí a sua bebida preferida, seu chamate, seu tererê, café, camomila, né? O que você tiver, seu chimarrão, pessoal aí do sul, e prepara, porque a gente tem muita coisa boa. E aí no Pará, aí o açaí, o acerola, a granola, não sei o que você tiver, ou água, como eu aqui, a gente tem um encontro na presença de Deus logo depois da vinheta. Não sai daí não me abandona, fica comigo, porque com certeza Deus vai falar muitíssimo ao seu coração. Tem uma dica hoje de um livro especial para ajudar aí na sua preparação nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Bom, tem muita coisa boa e muito mais, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta! Então, nós já voltamos, e você que está se perguntando como é que eu posso ajudar o canal Boa Semente? É muito fácil. Você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro, você tem vídeos exclusivos. Sabe, a gente produz muito conteúdo e temos pouco tempo para colocar tudo isso no ar. Então, muitas dessas coisas, os cortes, vão lá para os membros do canal. Você vai ter vídeos exclusivos. Você paga no cartão de crédito, você escolhe a quantia, cancela quando puder. E o seu nome vai estar lá no final como sinal de muito obrigado. Se você tiver problema com cartão de crédito, quiser pagar no boleto, Pix, essas coisas, você tem que ir lá para o Apoia-se, porque lá no Apoia-se, que é fora do YouTube, tem uma plataforma só para os apoiadores. Ali eu publico um plano de aula especial para esses apoiadores, como gratidão aí pelo auxílio nesse trabalho. Inclusive tem crescido cada vez mais o número de apoiadores. Muito obrigado. E você também pode cancelar quando você quiser e você escolhe o valor que você quer apoiar. Lá atrás também estão o nome das pessoas que nos apoiam e o nosso muito obrigado. Essas são as formas de você poder ajudar o canal. Lembrando que todos têm plano de aula gratuito, ok? É só entrar em contato aqui embaixo, pelo número que está aqui embaixo do Zap, e você vai ser direcionado para o canal Boa Semente. Lá você vai ter várias opções, ou fazer os nossos cursos, ou participar da mentoria bíblica, ou então você vai ser direcionado ao grupo de EBD, onde só é postado o conteúdo da EBD. Ali você vai encontrar plano de aula, você vai encontrar questionário, você vai encontrar as leituras diárias de todos os dias que os nossos irmãos produzem e fazem e postam lá, e um videozinho de chamada ainda da EBD. Então vale muito a pena você estar nesse grupo, é completamente gratuito e fechado, ou seja, somente eu e os administradores, aqueles que me ajudam no canal Boa Semente, é que postam lá. Se você quiser material de jovem, é no mesmo número. Aí você tem que dizer, tem a opção para grupo de jovem, você vai ser direcionado para o grupo de jovem, que é a mesma coisa. Recebe plano de aula, você recebe slide, você recebe chamada e postagens diárias também, que é o grupo da revista Conectar Mais. Ok? Vamos então à nossa aula de hoje. Lição 4, alienação humana a partir da queda. Texto áureo, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3:10. Verdade aplicada: o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Objetivos da lição são 3. Citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo. 2. Mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo. E 3. Falar acerca dos efeitos do pecado em relação
a Deus. O texto de referência está em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 12. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim e pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em tua presença gloriosa estamos agora, te agradecendo, Deus, por esse rico momento e essa oportunidade de estarmos diante de Ti, para estudarmos, ó Deus, a Tua Palavra. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos orientar. O espírito da sabedoria, o espírito do intelecto, da interação, o espírito da criatividade, o espírito que conhece todas as coisas de Deus, porque é Deus. Venha nos iluminar mais uma vez. Venha abrir nosso entendimento para que possamos compreender com muita humildade a Tua Palavra, para que assim possamos crescer espiritualmente e Te amar cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, naquilo que nós não sabemos, naquilo que nós não temos, na capacidade, ó Deus, que nós cremos que vem de Ti, para que possamos, ó Deus, transmitir essas verdades eternas para a Tua igreja. Abençoa cada professor, a despeito das suas lutas e dificuldades, das suas provações, ó Deus, e das suas tribulações, mas que tem se mantido fiel, Senhor, no ensino da Tua Palavra, porque nós cremos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é o alimento para a nossa alma, porque cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Pai, faça isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Uau! Vamos lá, irmãos. Essa aula de hoje é uma aula muito importante. É uma aula que fala sobre a alienação humana a partir da queda. Acho que o primeiro ponto que você precisa explicar aos alunos é a palavra alienação. O que é alienação, né? Alienar significa separar. Uma pessoa alienada é uma pessoa que está separada. Então, só você gravar isso fica muito fácil você entender a palavra alienação como separação. Então, o homem está separado de Deus. Então, a gente diz muito isso sobre o pecado. Nós dizemos, o pecado nos aliena de Deus. Então, quando você tira a palavra aliena e coloca separa, você entende, o pecado nos separa, né, de Deus. Ele faz separação, alienação. Então, a alienação humana a partir da queda. Então, o que ele quer dizer? A separação humana a partir da queda. E o autor vai separar para nós, né, 3 tipos de alienação ou 3 tipos de separação que o homem vai sofrer a partir de Gênesis 3:15, que é a queda do homem. A primeira separação é dele com ele mesmo. A segunda separação é dele com o seu próximo. E a terceira separação é dele com Deus. Vamos repetir? Primeira separação é dele com ele mesmo. A segunda separação é dele com o seu próximo, com o seu irmão. E a terceira separação é dele com Deus. Tudo isso mostra pra gente aqui que a revista vai caminhar, essa lição vai caminhar sobre esses 3 pontos. Esses 3 pontos são também os 3 objetivos, e cada um desses tópicos você vai encontrar esse assunto que eu estou querendo abordar aqui com vocês. Então, o tema geral é alienação. Então, como estávamos dizendo, são 3 aspectos dessa alienação. Alienação do homem consigo mesmo, alienação do homem com o seu próximo e a alienação do homem com Deus. Vamos examinar aqui no nosso raio-x cada um desses pontos. O primeiro ponto é que o pecado, ao entrar no mundo, ele vai desagregar, ele vai desajustar, vai ser o fator de desajustamento da relação do homem com Deus. Nós vimos nas outras lições que o homem foi criado para viver com Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus,
ele foi criado para ser modelo entre as nações, para ser um representante, praticamente, corregente, como nós vimos, com Deus aqui na terra, governar sobre a terra com sabedoria, com equidade, com justiça, cuidar da natureza, entender e amar o seu próximo, viver em comunhão e felicidade. Esse era o plano original de Deus. No entanto, o pecado, né, que vai entrar na humanidade a partir da desobediência de Adão e Eva, e lembrando que na questão do pecado de Adão, qual foi o pecado de Adão e de Eva? Na verdade, não é só dizer que foi a questão da desobediência. Quando a gente fala que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência, na verdade nós estamos simplificando alguma coisa. É muito mais profundo do que isso. Na verdade, Adão e Eva, eles acharam que poderiam ser independentes de Deus, poderiam estar separados de Deus, viver a sua própria vida sem a intromissão de um Deus que queria cuidar deles. Então, eles queriam estar mesmo alienados ou separados. Essa era a ideia que está por trás dele ter comido o fruto proibido. Não necessariamente a questão de uma desobediência, mas a questão que está por trás da desobediência. A desobediência foi o ato em si, foi o sintoma de um coração adoecido. O sintoma de um coração adoecido pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade de querer viver longe e afastado de Deus. A serpente vai insuflar em Eva, e com certeza a Eva deve ter também passado isso para Adão, a ideia de que Deus estaria escondendo alguma coisa deles. Deus não queria que eles soubessem tudo. Deus não queria que eles fossem como Deus, sabedor, onisciente, onipresente, e por isso ele disse, né, para não comer daquele fruto. E quando eles decidem comer o fruto, isso demonstra que eles estavam então agora querendo eles mesmos serem sabedores das coisas. Foi o que a serpente disse: no dia que comeres, serás como Deus, sabedores de tudo, do bem e do mal. Né? Os seus olhos serão abertos. Nós vamos trabalhar muito essa questão dos olhos abertos. E de fato, os olhos do homem foram abertos após o pecado. Porque se antes ele vivia no período da inocência, né, na dispensação da inocência, a dispensação da inocência vai da criação até a queda do homem, você tem ali essa ideia de uma pureza, uma ideia da beleza da natureza, de viver em comunidade, em comunhão, estarem juntos. Com certeza já tinham filhos, então já tinham constituído uma família, né? E não viam maldade em estar nus, né? Porque na verdade, isso é muito interessante, a gente vai trabalhar isso aqui, a maldade está nos olhos de quem vê. Grave isso, a maldade está nos olhos de quem vê e não necessariamente naquela pessoa que está produzindo. Isso é muito importante, porque ainda hoje há uma grande discussão de pessoas que, por exemplo, são violentos, pessoas que às vezes violentam as mulheres, pessoas que são abusivas, que cometem estupro e dizem: não, peraí, não, mas culpado é quem mostra, culpado é a pessoa. Não é culpada a pessoa, porque necessariamente a maldade está nos olhos de quem vê. A gente não pode culpabilizar a vítima. Essa é uma discussão que não tem como a gente entrar agora, mas é só para a gente pensar sobre isso quando a gente critica, sobretudo, o sexo feminino e transfere para ele a responsabilidade do nosso olhar. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todos eles serão trevas. Então o problema está nos meus olhos. Uma mesma ação, e vamos mudar agora de foco, tirar da mulher e pensar em qualquer tipo de ação que a gente possa ver. A maldade muitas das vezes está nos olhos de quem viu e não necessariamente naquilo a pessoa ou naquilo que foi dito. Porque uma pessoa que tem os olhos maus, ela vê maldade em tudo. Gênesis mostra que o homem antes do pecado ele não tinha essa maldade. Né? A Bíblia fala muito sobre o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não suspeita mal, ou seja, o amor ele não vê maldade. Ele não pensa assim: fulano me fez isso de propósito, Beltrano me fez aquilo de propósito, ele sabia que eu não gosto disso e foi lá e fez. Né? Como é que pode essa pessoa ter feito isso comigo? O amor não funciona assim. O amor, ele não se porta dessa forma. Ele nunca pensa assim, ele age. Ora, se a pessoa fez, vai ver que esqueceu. Fulano não falou comigo, vai ver que não me viu, estava distraído.
Quem sabe não estava no mau dia. Isso é o amor, né? Ele não suspeita mal, ou seja, ele não tem maldade. Esse é o planejamento de que o homem vivesse em amor e harmonia. Mas a partir do pecado, ele foi alienado no momento que ele decidiu. E olha, preste atenção, isso é muito importante. O homem decidiu fazer. Ele não foi algo que ele fez sem querer. Ah, eu fiz sem querer. Não fez sem querer. Ele decidiu fazer. Inclusive, quando a gente lê a narrativa do texto, a gente pode pensar que foi de uma hora para outra. Simplesmente a serpente apareceu no jardim, conversou com a Eva se deixou levar, comeu o fruto, apareceu Adão e Adão também comeu. É claro que talvez as coisas não tenham se dado dessa forma. A gente não sabe quanto tempo a serpente trabalhou a cabeça da Eva, né? Porque a tentação é assim, ela vem devagarzinho, ela vem, não é do nada, né? Ninguém cai do nada. Preste atenção nisso, ninguém cai do nada. Ninguém chega assim, escorreguei e caí. Tem alguma coisa, tem algum jeitinho, tem um primeiro toque, uma primeira mensagem, um primeiro contato, um olhar, um carinho, um afeto, um dia, 2 dias, 3 dias, até que surge a oportunidade e se consuma aquilo que estava no coração. Então, talvez tenha levado muito tempo para que isso tenha acontecido, até que Eva então cedeu. E ao ceder, ela então agora transmite isso a Adão, que era aquele que recebera a ordem, né, de não deixar que isso acontecesse, e acabou que ele também passa a ser participante daquilo, porque no coração dele também estava o mesmo pecado, e a partir dali eles estão agora alienados, ou seja, separados de Deus. O homem escolhe, nesse momento, viver separado de Deus, longe de Deus, através do pecado. Então essa é o tema, e é por isso que é alienação humana, porque todos os pecaram. Quando Adão pecou, isso é muito interessante, quando Adão pecou, nós também pecamos. É por isso que a Bíblia fala que ele é o primeiro Adão, né? E que Jesus é o segundo Adão. O Adão é o homem natural, é o homem ainda o homem ainda sujeito à queda, e vem o segundo para restaurar aquilo onde o primeiro Adão pecou. Agora um novo Adão, que é o Senhor Jesus, né? Então, quando Adão pecou, nós também pecamos, mas quando Jesus morreu, nós também morremos, mas quando Jesus ressuscitou, todos nós também ressuscitamos, e através dele obtemos vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o pecado. Aleluia, tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. E nos sugeridos 89, 92 e 96. Essa é o tema da grande drama da história que nós estamos estudando hoje, que é sobre alienação humana a partir da queda. Vem comigo, tem muita coisa boa e a gente vai entrar na lição e vamos ver como é que isso se dá tópico por tópico. Tópico de número 1, alienação em relação a si mesmo. Vamos à introdução. Na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta, veremos as consequências do pecado e nas relações. Isso é interessante porque o pecado justamente faz isso. Ele separa. Lembra que eu já ensinei aqui, né, que Deus não faz conta de dividir, Deus não faz conta de subtrair, Deus faz conta de mais, de multiplicar, né? O pecado é justamente o contrário, ele faz a conta da divisão, ele entra para dividir. Por isso que onde está a divisão, Deus ali não está. Então, essa é a consequência do pecado, grife isso, é a quebra das relações. Por que nós podemos dizer, e eu digo isso sempre aqui, o mundo jaz no maligno? Porque o mundo está contaminado pelo pecado e as relações estão quebradas. As relações foram esgarçadas. Nós deveríamos viver em sociedade. Nós deveríamos viver uma sociedade comunitária, numa sociedade onde as pessoas se amam, se respeitam, valorização dos mais velhos, proteção das crianças, proteção das mulheres, dos mais vulneráveis, proteção daqueles
aqueles que mais precisam do Estado, mas a gente não vê isso, né? De uma forma geral, o mundo inteiro está dentro desse sistema onde vale que é aquele que tem mais dinheiro, as pessoas valem pelo que elas possuem, não pelo que elas são, um mundo de aparências, onde a gente vê que tudo é bonito na internet, mas quando você vê na vida real não é assim, e até mesmo dentro das igrejas você vê a hipocrisia crescendo, nascendo, e quanta gente dentro das próprias igrejas estão aborrecidos, sem falar com o próximo, sem falar com o irmão, sem tomar ceia, sem ir à igreja, por conta de uma situação. Por quê? Essas relações se quebraram, se afastaram. Uma vez eu falei, na lição passada eu falei sobre isso, sobre a questão que Deus não mandou ninguém sair da sua família. E falei sobre Abraão, e repito aqui, Abraão saiu junto com a sua família, Terá saiu com ele. Eu mostrei o texto bíblico sobre isso, né? Procura, leia a Bíblia, você vai ver. Ele sai com a sua família. No caminho, acontece que seu pai falece. O que Deus está falando para sair da sua parentela era cortar os laços sociais, no sentido de que Terá, o pai de Abraão, ele estava dentro de uma outra linhagem muito maior, que eles eram ricos ali na terra de Ur, dos caldeus. O que Deus queria dizer é que ia fazer uma nação dentro de outra nação. Ia tirar uma linhagem dentro de outra linhagem, ia pegar um homem que não tinha semente, mas ia dar a ele a semente, porque essa semente seria agora a semente de Deus. Está entendendo? Por isso é que Deus chama Abraão, e sabia que Abraão não poderia gerar, que Sara Sara era estéril, e Abraão foi envelhecendo ao longo do tempo, até o processo em que Abraão, por si mesmo, não poderia gerar filhos porque já estava idoso, e a Sara estéril. Aí entra o milagre para provar que a semente que foi quem deu, foi Deus. Era filho de Abraão, claro, com Sara, mas aquela semente representaria a semente aí da nação de Israel. Fartiei uma grande nação. Então, Deus não quebrou as relações sociais. Ló, sobrinho dele, foi com ele. E é possível que ele tivesse mais gente na sua parentela ali, que veio com ele. Então, Deus nunca quebra as relações sociais. Deus nunca quebra as relações sociais. Não, eu me converti, não vou falar mais com ninguém, eu me converti, não vou mais falar com Maria, com Ciclana, não vou mais na casa do meu pai. Não é isso. Se você está praticando esse evangelho, você não está praticando o evangelho de Jesus Cristo. Você está fazendo a coisa errada. É o contrário, você tem que ir para a sua casa. Aquele homem que foi liberto dos demônios ali, o gadareno, Jesus, ele queria seguir a Jesus, Jesus falou assim, não, pega e volta para casa, porque evangelho começa em casa. Evangelho começa na construção das relações. O que Jesus faz é justamente reconstruir os laços que foram quebrados e não separar os laços. Então a igreja, ela não pode pensar, a gente não pode achar que ela está fora da comunidade, que ela está fora da família e que ela está fora da comunidade onde ela vive. Não, essa igreja separada, não, ela tem que estar inserida na comunidade, nos trabalhos sociais, ela tem que estar inserida na vida do bairro. É curioso, a gente tem tanta igreja, mas às vezes as igrejas parecem que não estão, de fato, alterando a vida da comunidade, né? Alterando a vida da comunidade. Mas essa é uma outra questão. Bom, vamos lá. Alienação em relação a si mesmo, é o primeiro tópico. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude da vida ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida. É sensacional, né, o bispo? Mas também menos de si mesmo. Olha, quanto mais o homem quiser viver sem Deus, menos ele vai estar em contato consigo, e menos ele vai estar em contato com o outro, e menos ele vai ter vida. Porque tudo se origina de Deus, o Pai das luzes, que desce do céu para nós. Então, tudo vem de Deus. Quando eu quero viver sem Deus, todas as coisas depois vão dar errado. Não existe vida longe de Deus. Não existe nada que esteja fora de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nele existimos, nos movemos, vivemos, né? Isso quer dizer que nós estamos em Deus, dentro de Deus, não há vida fora de Deus. Imagine que esse livro aqui fosse Deus e nós estivéssemos sobre ele, e aí você está aqui sobre Deus. Eu vou pegar aqui alguma coisa para poder exemplificar, tá? Isso é claro que esse é um exemplo banal, só para você entender. Digamos que Deus fosse tudo isso aqui, e aqui fosse o precipício, e aqui fora de Deus. O que existe fora de Deus? Nada. O que existe fora de Deus? O vazio. O que existe fora de Deus? A não existência.
E é por isso que viver sem Deus é viver não, praticamente não existir. Não existir não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Por isso que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Vergonha de si mesmo. 1.1. A primeira alienação ou separação vivida pelo homem como consequência do pecado foi a relação a si mesmo. Satanás lhe prometeu mais liberdade. Né? Essa discussão é linda. Pera, vou parar aqui que eu tenho que falar aqui um pouquinho. Liberdade, né? As pessoas pensam que as pessoas não sabem o que é liberdade. O inimigo usou isso para poder enganar Adão, dizendo que, olha, vocês não são livres. Por quê? Vocês não podem comer o que vocês não querem. Vocês têm que comer o que Deus manda. Porque se vocês fossem livres, vocês poderiam comer o que quiser. Isso não é liberdade. Porque toda liberdade implica em responsabilidade. Ser livre, anote isso. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é fazer o que é certo. Ser livre é fazer escolhas. E essa escolha muitas vezes implica em você não fazer o que é errado. Então você é livre. Quando você estiver na possibilidade de fazer alguma coisa e você falar assim, eu não vou fazer porque eu não quero fazer porque isso é errado, então você é livre. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque era importante você entender que a liberdade não é fazer o que quer. Foi o que Satanás falou, você vai ser livre. Mas, no entanto, quando o homem cai, ou seja, quando ele come, ele se transforma em prisioneiro. Prisioneiro dele mesmo. Prisioneiro da angústia, prisioneiro do pecado. Ele não se tornou livre, ele se tornou escravo. Muitas vezes a pessoa entra por caminhos errados para se tornar livre. Ele acha que bebendo vai ser livre, ele acha que se prostituindo vai ser livre, ele acha que fugindo da realidade vai ser livre, ele acha que com discursos de ódio vai ser livre, que a liberdade é fazer, a democracia é fazer e falar o que pensa, e não é. Liberdade é responsabilidade. Então, Satanás então falou assim, você vai ser livre quando você fizer isso. E não aconteceu. Satanás lhe promete mais liberdade. Eles acabam experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. Porque se antes eles podiam andar nus, agora não tinham mais livres para poder, eles não se sentiam mais livres para viverem como eles queriam. Eles não se sentiam mais livres para poder agir como eles estavam. Sentir vergonha é a sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. Então, o pecado, aqui é interessante, o pecado causa vergonha. Então você tem vergonha do que você fez, porque você sabe. Todos sabem o que é errado, então você não fica falando que você fez de errado, você não fica falando que fez um pecado, que errou em determinada situação, porque é errado. Então o pecado traz a vergonha sobre a pessoa. No capítulo 2, 25 diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque não existia a maldade dos olhos. Foi isso que Satanás falou, seus olhos vão ser abertos, e de fato foram abertos, porque ele nunca mais olhou o mundo da mesma forma. Da mesma maneira, ele nunca mais olhou o corpo de Eva da mesma forma. E ele nunca mais olhou para o seu próprio corpo da mesma forma. Entrou a vergonha. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Aonde existe o pecado, existe a vergonha. E por mais que essas pessoas digam que são livres, que fazem o que quer, no fundo elas sabem que o pecado traz sobre elas a vergonha. O segundo ponto é a culpa. 1.2, culpa. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca ter sentido a culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres desse sentimento tão angustiante e limitador. A primeira filha da culpa é a desculpa. Quando Deus pergunta a Adão, comeste? Ele fala, te ordenei. Adão responde, eu comi. Ele cria uma justificativa própria e uma desculpa. Foi a mulher que tu me deste. Aqui está outro aspecto da alienação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Vamos lá, discutir aqui. Sentimento de culpa. Eu anotei aqui, o sentimento de culpa é o sentimento mais destruidor que alguém pode ter.
O sentimento de culpa impede que você avance, o sentimento de culpa impede que você prospere, o sentimento de culpa impede que você construa seus laços sociais, o sentimento de culpa impede que você vença as suas dificuldades da vida, porque no fundo você se sente culpado por alguma coisa que você fez, por algum erro que você cometeu, ou por alguma coisa que nem foi você que fez, mas que você, de certa forma, por conta dos seus pais ou da sua família, você herdou. A culpa, ela é uma das camisas de força mais destruidoras da humanidade. E é isso que o pecado traz sobre o homem, aquele sentimento de que não devia ter feito. O que eu posso reparar? O sentimento de culpa é tão horrível que ele é usado em muitos lugares, principalmente na religião. Quantas vezes ele é usado para poder dominar pessoas, para poder colocar aquela pessoa em má situação. Usa-se o sentimento de culpa para poder manipular pessoas, dizendo: olha, você tem que fazer isso, se não fizer, Deus te mata, Deus te bota isso, Deus te bota daquilo, Deus te bota no leito, Deus te manda para o inferno. A religião também pode ser um instrumento do sentimento de culpa. E com esse sentimento de culpa você consegue dominar muita gente porque ela se sente culpada. E o sentimento de culpa te escraviza porque você acaba se rendendo a uma situação que você não faria se não tivesse o sentimento de culpa. Jesus levou sobre a cruz. Eu sei que o tempo todo a gente tem que aplicar e trazer, né, por isso não posso ficar só no Gênesis. Eu tenho que trazer o contexto inteiro. Então, o sentimento de culpa, e como é que resolve o sentimento de culpa? Ele se fez culpado por nós. Isaías 53 diz que ele levou sobre si os nossos pecados, ou seja, ele levou sobre si a nossa culpa, para que eu e você não nos sentíssemos mais culpados. Eu estou insistindo nesse ponto porque na igreja ainda existe muita gente com sentimento de culpa. É possível que você esteja na igreja, esteja servindo a Jesus já há algum tempo, mas ainda esteja vivenciando dentro de você o sentimento de culpa. Ainda esteja, de alguma forma, vivenciando o sentimento de que você não pode estar ali, que aquele lugar não é para você. A igreja que eu dirigia, eu falei assim: olha, irmãos, eu vou colocar aqui uma placa a seguinte: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque na igreja é um julgamento tremendo, um julgando o outro. E na igreja não é lugar de pessoas perfeitas, não. Na igreja não é lugar de santinho, não. Jesus disse que não veio para os bons, mas para os maus. Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição. A igreja é lugar de pessoas doentes que estão ali justamente porque querem a cura. A igreja é lugar de pessoas que entendem que não são nada, mas que precisam daquele que é tudo. A igreja é lugar de comunhão, de afeto, de ajuda, de amparo, de entender que nós não somos nada sozinhos. E que Cristo levou a nossa culpa. E então eu posso agora cantar, eu posso ser alegre, eu posso viver. Quantas vezes a gente fala: oh, irmãos, abre a sua boca, glorifica a Deus, mas o sentimento de culpa impede. Não é verdade? O sentimento de culpa impede de você estar ali e vivenciar toda a experiência que Deus tem para ti. O sentimento de culpa é terrível. O sentimento de culpa, então, ele produz esse círculo vicioso. O pecado, sentimento de culpa você se esconde, e você então peca, e o sentimento de culpa, e aí você se esconde de novo, então peca, e aí você tem o sentimento de culpa, e você se esconde, e você peca. Como quebrar esse círculo vicioso? Somente pelo sangue de Jesus. Ele levou sobre ele a nossa culpa. Creia que o Senhor levou a culpa. Você não pode viver com as culpas do passado, com as angústias do passado, com os males do passado. Creia que Cristo levou sobre a cruz. O problema é que nós pregamos muito sobre o céu, mas esquecemos que enquanto eu não estiver no céu, Cristo melhora a minha vida na terra, reconecta as minhas emoções e as minhas relações sociais são todas reconstituídas, porque foi para isso que Cristo veio. Ele veio para dar vida, mas não só a vida espiritual, a vida com abundância. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Você está conseguindo acompanhar toda a profundidade aqui do que eu estou desenvolvendo com vocês? A gente tem que sair da superficialidade, né? E buscar esse crescimento aí espiritual. Quebre esse círculo vicioso da culpa.
Ele é preciso que você quebre, que você haja firme nele. E somente quando você crê que você não tem mais culpa, o que passou foi passado. O Senhor diz: eis que dos seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. 1.3, medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus, mas após pecar pela primeira vez ele sentiu medo. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha que sentiu imediatamente após comer o fruto. Ele sentiu medo por se certificar que morrerás, realmente era verdade. O medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Todos nós sentimos medo. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Alguém já disse: eu tenho medo de mim mesmo. Eu não tenho. Outro falou assim, tem um ditado que diz: eu não tenho medo de assombração, eu tenho medo do vivo. Eu diria: eu não tenho medo do outro, eu tenho medo de mim, do que eu posso fazer, do que está dentro de nós. Medos e fobias, né? Phobos, fobia vem do grego phobos, né? Que é o deus Phobos, é o deus do medo. E é interessante essa história que os gregos contam para nós, mostrando como é que eles precisavam estar livres do medo. Então hoje nós vivemos numa sociedade do medo. Tudo é medo. Nós temos medo de sair, nós temos medo de ficar, nós temos medo da violência, nós temos medo do outro, daquilo que é diferente, nós temos medo daquilo que nos assusta, temos medo daquilo que nos confronta, temos medo daquilo que coloca a nossa posição, a nossa autoridade em xeque. E é por isso que a igreja fica tão confusa quando o mundo está transando por diversas transformações, porque aquilo que era certeza não é mais, aquilo que era certo passa a ser errado, e tudo isso traz angústia, tudo isso traz o medo. O medo é fruto do pecado. Agora vamos para contraponto, né? Fazer a aplicação. O que eu vou falar sobre isso? Então qual é a resposta sobre isso? Quanto ao medo, a palavra diz no Novo Testamento que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia! O verdadeiro amor lança fora o medo. Se Adão, ele errou porque ele desprezou o verdadeiro amor, e longe do amor de Deus só há medo. Então quando você ama, ou quando você se sente amado por Deus, você não tem mais medo. Você não tem medo de um Deus punidor, de um Deus que te maltrata, de um Deus que vai te colocar nisso, aquilo, vai te jogar praga, seja lá o que for, porque você confia no amor de Deus. Davi foi um homem que teve muitos pecados, mas ele confiou. Ele confiou no poder e na graça de Deus. Natan perguntou: o que você quer que aconteça? Cair na mão de Deus, do homem ou de Deus? E ele falou assim: eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, mas o homem não. Ou seja, Davi, mesmo diante da sua dificuldade, entendeu a importância de confiar no amor de Deus. Só através de Jesus é que as relações do homem consigo mesmo são restauradas. Por isso que vai dizer: tendo paz com Deus. Romanos vai falar sobre isso, né? Temos paz com Deus, ou seja, através do sangue de Jesus, temos paz com Deus. Eu vou falar um pouco sobre isso lá no tópico 3, quando as relações do homem são religadas, né, a Deus, né? A Deus. Mas ele tem paz consigo. O maior vazio que o homem pode ter dentro dele mesmo, a maior guerra, o maior conflito que a gente pode ter é conosco. Muito se tem falado de batalha espiritual, mas o pessoal não sabe o que é batalha espiritual, porque a verdadeira batalha espiritual não é travada contra demônios, contra diabo, repreende isso, repreende aquilo, cai fogo do céu, não sei de onde, não sei o que, queima o capeta. Não é. A verdadeira batalha espiritual é dele com ele mesmo, porque dentro de nós há essa guerra, esse conflito. Culpa, porque nós sabemos que nós erramos. Nós sabemos que nós não somos o que deveríamos ser. Medo, porque nós sabemos que o pecado gera morte, e a morte virá sobre nós, o castigo virá sobre nós. Não porque Deus nos punirá, mas porque o pecado atrai pecado e é consequência dos nossos erros. Mas, quando nós começamos a Jesus, nós somos conectados, primeiro, com nós mesmos. O homem encontra o homem. O homem encontra a si mesmo e então ele tem paz. Você só pode olhar-se no espelho e aceitar quem você é através de Jesus.
Aleluia! Do contrário, nós não aceitamos quem nós somos e vivemos nesse conflito. Às vezes querendo ser uma pessoa diferente, às vezes querendo ser diferente, às vezes querer parecendo ser outra coisa que não somos porque não temos paz com nós mesmos. E então procuramos máscaras, procuramos subterfúgios, procuramos representar personagens que não somos nós. E tudo isso gera um grande vazio. Quando alguém me pergunta sobre pessoas que têm determinadas atitudes que são contrárias à palavra de Deus, o que eu penso? Pastor, o que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que são pessoas que precisam encontrar Jesus. Eu penso que são pessoas que precisam encontrar elas mesmas, elas estão perdidas de si. Elas perderam a sua própria identidade, elas perderam quem elas são, elas estão alienadas de quem elas são. E é por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos encontramos primeiro com nós mesmos. Isaías, quando ele é chamado no capítulo 6 ali de Isaías, quando no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os querubins estavam ali, voavam e cantavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ao voar eles cobriam-se com 6 asas, com 2 eles cobriam seu rosto, com 2 eles voavam, com 2 cobriam os seus pés. Aleluia. E então ele disse, caiu sobre si. Aleluia. E disse, Senhor, eu sou um homem mau, de línguas má, que habito num povo de impuros lábios. Ai de mim, porque estou perecendo. E a primeira visão que Isaías tem é de dentro de si. Ele viu a sua miséria, ele viu a sua pequenez, ele viu que não era nada. Ele viu que não era ninguém, ele viu que ele era pecador. Quando nós nos encontramos com a glória de Deus, a primeira coisa que nós vemos não é o outro. Não é a vida de A, não é a vida de B, não é a vida de C. A primeira coisa que nós vemos é a nossa pequenez, a nossa miserabilidade. Ai de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ai de mim, porque estou perecendo. E então Deus mandou o anjo vir até a Atenaz, pegar a braseira, pegou uma Atenaz, uma brasa e tocou nos seus lábios para o purificar. Porque essa é a primeira visão que nós temos de nós mesmos. É isso que Jesus veio fazer, religar o homem, reconectar o homem. Primeiro com quem? Com ele mesmo. Então, se você diz que aceitou Jesus, mas você não está em paz com você, se você diz que aceitou Jesus, mas não está em paz com a sua vida, se você não está em paz com as suas escolhas, você não se aceita como você é, com as suas fragilidades, com as suas inconsistências, com os seus pecados e falhas, você não vê que você... É porque você não teve um encontro com Jesus, você está vivendo no sentimento de culpa, mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos paz. Porque não adianta eu querer ter paz com o meu próximo se eu não estou em paz comigo mesmo. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 2. Alienação em relação ao próximo. Se você está gostando desse vídeo, deixa o valeu aí. Tem um cifrãozinho aqui embaixo, você deixa o valeu que vai ser muito legal. 2.1. Transferência de responsabilidade. Além de do pecado ter gerado uma alienação do homem consigo mesmo, que a gente viu, quebrou a relação dele com ele, vai quebrar a relação dele com o próximo. 2.1. Transferência de responsabilidade. A culpa que Adão sentiu, a separação dele com ele mesmo, com quem ele era, ou com quem Deus o criou para ser, e agora essa imagem foi quebrada, essa culpa fez ele responsabilizar a sua mulher por seu erro. Alienação com o seu próximo. Separou ele, o pecado separou ele da mulher, porque o pecado joga um contra o outro. Então, agora ele começou a transferir a sua responsabilidade para o outro. Isso não é nada mais humano do que transferir a responsabilidade. Por que você está assim? Por que você caiu? Por que fulano fez isso? Por que o pastor me falou isso? O obreiro me tratou mal. Fulano não arrumou lugar para mim. A gente nunca assume que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos. É sempre culpa do outro. Você já viu que às vezes tem discussões que a gente observa que aí uma pessoa fala, a outra ouve, aliás, ela não ouve, ela fica preparando o que ela vai falar e vai dizer, também você fez isso comigo, também fulano fez isso comigo. Ela sempre transfere a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. É curioso, mas tem gente que faz isso o tempo todo, sabe?
Ele diz, por que você não... eu não dei certo na vida porque eu não tive oportunidade, eu não consegui tal emprego porque eu não tive como estudar, a vida não me deu certas possibilidades. Ele está sempre transferindo a responsabilidade da sua vida para o outro. E assim ele quebra as relações com o próximo, quando você joga ou você transfere as suas responsabilidades. Não transfira a sua responsabilidade para o outro. Se você pecou, assuma o que você fez. Aqui, o mal que faço é sempre por causa do outro. Eu te xinguei porque você me bateu, eu te bati porque você me xingou, e por aí vai. Ou seja, nunca é culpa minha, sempre é culpa do outro. Ou é culpa da igreja, ou é culpa do pastor, ou é culpa do obreiro, mas nunca é culpa dele. Você já percebeu isso? É igual o Jonas, né? Jonas está no barco, o barco está afundando, mas ele não está nem aí, está dormindo, achando que a culpa é do piloto, mas a culpa era dele. Ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna, ou seja, a culpa é da igreja, né? Nunca está nele, essa igreja está cheia de pecado, irmão, fulano, cheio de pecado. Ele vê a vida de todo mundo, só não vê a dele, né? Fala da família de todo mundo, só não fala da dele. Fala da filha de todo mundo, só não vê a dele. Fala da mulher dos outros, mas não vê a dele, e por aí vai. Fala do marido dos outros e não vê o marido dela. O negócio está ficando quente. Com isso, nunca existe o outro, e o mal nunca é tratado. Ou seja, nunca o problema é ele. Então ele transfere o seu problema para o outro. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. Então eu não gosto de sentir culpa. Eu não quero me sentir culpado. E essa sociedade é também isso, né? Da mesma forma que a gente vê que esse sentimento de culpa, esse círculo vicioso, hoje a gente também está observando na sociedade pós-moderna a negação da culpa. Ou seja, nada é culpa sua, nada é culpa minha, tudo tinha que acontecer, aconteceu mesmo. Eu já vi pessoas que erram e falam assim, isso mesmo, eu fiz, mas estou aprendendo, estou num processo de aprendizado, né? Todo erro é válido, né? É válido também, eu errei, mas está tudo certo. Não tem certo, não tem errado, ou seja, a banalização da culpa. Há pessoas que às vezes erram e não se sentem culpadas. Aí você pensa assim, poxa pastor, então está errado, porque o senhor ensinou que tem um sentimento de culpa, e por que então essa pessoa não se sente culpada? É que na verdade, ela, para não se sentir culpada, ela transfere a sua culpa para o outro. Então, ela culpa partido político, ela culpa a igreja, ela culpa a sociedade, ela culpa a escola, ela culpa o professor. Essas crianças estão perdidas. A culpa é de quem? A culpa é do professor. Ora, a criança sai da onde? Não sai de casa, não? A culpa não é dos pais, não? Não, a culpa é do professor. A culpa é da escola. A culpa é do governo. Não, a culpa é da família. A família, quem educou foi o pai e a mãe. Educação se dá em casa. Mas nós transferimos a nossa responsabilidade para o outro. O pai transfere a responsabilidade para o professor transfere a responsabilidade para a diretora transfere para a Secretaria de Educação, e aí vai um transferido, que ela não fala assim, não é minha culpa. E então nós não assumimos a culpa. E por não assumir as culpas, as relações são quebradas. Por quê? Então quebra-se a relação com o outro. Eu deixo de falar com o outro deixa de falar comigo, eu vivo sem o outro, eu acho que eu posso viver alienado do outro. Tá entendendo? Quero que você comente aí se você está entendendo, que você está gostando, se não está gostando, fala comigo aí, né? Fala comigo, comente aí, deixa o like, dá o glória e comenta se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu estou ficando louco, se isso vem na minha cabeça. Ainda bem que não foi eu que escrevi, o pessoal fala assim, como é que o senhor pode comentar essas coisas? Eu não escrevo nada, eu só comento, eu sou só a voz. Tô rindo um pouco, você está muito tenso. Eu sou só a voz daquele que clama no deserto. Eu me divirto aqui. Faço o que eu gosto. Eu me divirto porque eu só falo, só leio, só falo, só comento, eu só penso. Pessoas que pensam é perigoso, porque quando você começa a pensar, você começa, né? Bom, vamos lá. Então, essa sociedade é a sociedade que transfere a culpa para o outro. A culpa é para fulano. Qual é o aumento da violência? Qual é a culpa de quem? N fatores. Não existe só um motivo.
Não existe só um motivo, existem N fatores, que eu não vou nem abordar, nem vou entrar aqui, não é esse o tema. Mas observe que não é uma coisa só. A sociedade está destruída por causa de uma coisa, por causa da educação, por causa da escola, por causa do aumento da violência, por causa das drogas. Não, é um conjunto de coisas. E isso só pode ser resolvido em conjunto. Quando eu também disser, eu sou participante disso, eu também sou culpado por isso. E o que eu posso fazer por mudar? Tenho que fazer a minha parte. Então, numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir culpa, eu jogo minha culpa no outro. E aí eu quebro as relações. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua. Meu casamento faliu por causa do meu marido. Eu saí de casa porque meus pais me bateram. Ou seja, nunca aceitamos a nossa responsabilidade. 2.2. A perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também em relação ao outro. Foi esta a primeira experiência com vergonha que os fez cozerem aventais com folhas. Não precisa ler, que a gente já conhece, né? Ele foi lá, pegou lá uma árvore e fez uma roupa. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecados que nascem na mente, ou seja, entra através dos olhos, né? Então, o corpo é lindo, o corpo é belo, o sexo é bom, isso é muito puro, isso não deveria ser visto com maus olhos, mas é visto com maus olhos porque a partir dali a pureza se perdeu. De maneira que você não pode mais ver um corpo que não se suscite desejos pecaminosos. Ok? Por quê? Perdemos a pureza do olhar, né? Porque a Bíblia diz que tudo é puro ou puro, tudo é santo para aquele que é santo. Eu não vou na praia, quem não é carioca talvez não conheça isso, mas eu não vou na praia, não vou na praia, não vou na praia. Por que eu não vou na praia? Porque, ai meu Deus. Não, tá dentro daquela própria pessoa, tá dentro dele mesmo. E se você não pode, é melhor não ir mesmo, não. Você ficar picando lá. 2.3, relações conflituosas. E por falar em relações conflituosas, quero convidar você aí para fazer a mentoria bíblica. Essa semana é a semana que a gente vai iniciar, quarta-feira agora, 19/4, vai ser nossa primeira aula. Pontos aí importantes para você trabalhar. São 3 meses de mentoria bíblica. Aula ao vivo comigo, não é gravado. Claro que fica gravado depois para aqueles que não puderem participar. Mas quarta-feira, se você já fez a inscrição, eu e você temos um encontro. Vou mandar um link exclusivo só para você que está na mentoria bíblica comigo, tá bom? São 3 meses de mentoria. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, mas você pode entrar no módulo que você quiser. Recebe o certificado meu de cada módulo que você fizer e também dos 3 para aqueles que completarem aí os 3 meses, tá bom? Mas você só paga o primeiro módulo, depois quando você for para o segundo mês, você paga o segundo, depois você paga o terceiro, assim sucessivamente. Eu espero você na minha mentoria. Mentoria Bíblica 4.0, Bíblia 4.0. A gente vai conhecer, vamos trabalhar a Bíblia. Quer saber mais? Está aqui nos comentários aqui o link da Hotmart, você compra por lá e você vai ter acesso a todo esse material que eu sei que tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre a Bíblia. Mentoria 4.0, não perca. 2.3, relações conflituosas. Na teologia da salvação, ou seja, no estudo da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Vou chamar a atenção de novo aqui, cabeça não significa maltratar, você entendeu, né? Maltratar, punir, submeter, não é isso. Liderar. Isso inclui Eva, né? Ou seja, os dois juntos. Olha, observe que o bicho é muito inteligente. Observe o que ele está falando. Inclui Eva onde? No processo de liderança da humanidade. Ok? Ok. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão relacionamentos de casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. O que ele está querendo dizer? Que os problemas que nós temos hoje no casamento são origem do pecado.
De homem querer matar a mulher, de homem querer subjugar a mulher, pisar na cabeça da mulher também não entender o seu papel na relação de ajuda, de coadjutora da família, de criação de filhos e também de trabalhos, ou seja, claro, não é só para criar filhos, nem somente para procriar, né, mesmo homem, mas por que nós temos todos esses problemas dentro da relação? É tão conflituoso o casamento. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado alienou o homem de si mesmo e alienou o homem do outro. Lembra que quando Deus fez Eva, houve a conexão entre os dois, de maneiras que Adão falou, eis aí a carne da minha carne, o osso do meu osso, ou seja, se identificou com a mulher, eles se conectaram naquele momento. Mas no momento que vem o pecado, essa conexão é quebrada, o outro passa a ser o outro, aquela que é diferente de mim, ela é diferente de mim, ela tem um corpo diferente do meu, ela tem órgãos diferentes de mim, ela tem um cabelo diferente de mim, a voz é diferente de mim, não sou eu, é uma outra pessoa. Então houve agora, a partir da abertura dos seus olhos, através do pecado, a diferenciação do outro, né? E é por isso que é tão difícil conviver, né? Porque são duas pessoas diferentes que se acham um outro. Mas qual é o projeto original de Deus? É que não seja um outro, que sejam um só. Ou seja, uma só carne. E quando que isso acontece? Através do Espírito, através da leitura da Bíblia, através de uma conversão genuína, através de abandonar o pecado, o que eu acho, o que eu penso, o que eu faço, o que eu sei, o que eu tenho, o que eu quero, abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios, de muitas coisas, para que possa haver o casamento. Que a palavra casamento é casar-se, é dar certo, é entranhar, é relacionar, é encaixe, mas só encaixa, eu falo isso muito nos palestras de casais, né, que a gente faz as dinâmicas e tal, só vai encaixar se alguém abrir mão. Se ficar assim, ó, não vai. Então é preciso que alguém chegue um pouquinho para cá e outros cheguem um pouquinho para cá e outros encaixa, né? Encaixa e se torna uma mão só, unidos. Força! Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Tópico de número 3, alienação em relação a Deus. E já que estamos no tópico 3, deixa eu mandar aqui um abraço muito especial para as pessoas que nos ajudam. Gente, não é fácil ter esse canal, botar esse canal do ar. É luta, você não quer imaginar como é difícil, mas graças a Deus eu tenho a todos os semeadores, eu fico feliz em saber que vocês estão comigo, assistindo, dando like, comentando, compartilhando com as suas igrejas, deixando palavras de incentivo, e é isso que me motiva a prosseguir. E eu quero deixar um abraço aqui para Ivani Alvarenga F. Lira, Jeremias Rodrigues de Souza, Valdivino César S. de Jesus, Esther Sogas de Campos Pereira, será que é parente? Olha só. Eliana Ribeiro de Assis Soares, Sônia Santos de Moraes e Robson Leite Duarte. Essas pessoas aqui nessa semana fizeram um pix, né, para mim aqui para o canal. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. E se você quiser também contribuir, a chave está aqui embaixo. 3.1. Desconfiança sobre o amor. Tópico 3 é tremendo, meu Deus. É importante entender que o pecado de Eva e Adão, claro, surge nela antes dela comer o fruto. Lembra que eu falei no começo da aula, dizendo que isso levou tempo, isso já estava no coração dela, ela começou a pensar sobre, será que dá, será que não dá, será que pode, será que rola, não rola, e aí, pá, sei que, vamos lá, conversa, já, e vai, né? E surge nela antes de comer o fruto, ou seja, no coração. Por isso que Jesus disse, guarda de tudo que tiver a guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída do bem e do mal, da morte e da vida. Tiago ensina sobre isso, Tiago 1, 14, 1 ao 15. Vamos ver rapidinho Tiago. E nosso irmão Tiago, irmão do Senhor, Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. Mas cada um é tentado, olha que tremendo. Cada um é tentado. 1,14. Cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, por isso que eu falei dos olhos. Depois, havendo da concupiscência concebido, dá luz, ou seja, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Por isso que eu já ensinei, né? Se você quiser saber na mentoria, existem tipos de pecado? Existem. Existem tamanhos de pecado? Existem. Tá? Então, cuidado. Tem pecados e pecados. E isso vai depender da forma que é feito. Mas não dá tempo da gente entrar aqui. Ok? Então, não erreis. Versículo 16, meus amados irmãos, ele vai falar que todo o que vem de Deus e tal é bom. Só versículo 14 e 15. Então, é isso. O pecado, ele entra pela concupiscência, a concupiscência dela gera o coração, e se você cometer, ele gera a morte. Então, o pecado nasce do desejo bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido anteriormente, decidiu comer dele, já o concebeu o pecado. Bastava-lhe a chance da consumação, Gênesis 3,6. Mas, para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro de desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria de ter todo o conhecimento. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Vamos lá em Gênesis 3, rapidinho. Gênesis 3, rapidinho, versículo 4 e 5. Abre aí. 4 e 5, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Para aí, eu estou no capítulo errado, estou no capítulo 4. 3, 4 e 5. Então a serpente lhe disse, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, ou seja, está te enganando, ele está escondendo alguma coisa, e sabedores do bem e do mal. Então, por isso que ele diz assim, alienação em relação a Deus, desconfiança sobre o amor de Deus. Será que ele me ama mesmo? Porque quem ama não esconde. Deus está me escondendo algo? Deus não quer que eu seja como ele? A voz que anda no jardim? Por quê? Eu acho que Deus não me ama tanto assim como ele diz me amar. Eu acho que ele não quer cuidar de mim como ele realmente diz que cuida. Eu acho que ele não me quer bem como ele realmente parece querer. Então, vou agir da minha própria maneira e vou viver a minha própria vida. Desconfiança sobre o amor de Deus. Olha que tremendo, né? Então, muitas das vezes quando nós estamos pregando o evangelho, evangelizando, a pessoa fica pensando assim, será que realmente Deus me ama? Será que Deus pode amar uma pessoa como eu, que fiz tantas coisas erradas, que andei por caminhos tão errados, longe de Deus? Né? Então nós começamos a desconfiar do amor de Deus. É tremendo, nunca desconfie, Deus te ama. Deus te ama. Deus nos ama, apesar de todas as coisas, porque o amor de Deus é incondicional. Na lição passada nós vimos isso, né? Apesar de Adão e Eva terem pecado, Deus continuou os amando. Aqui no tópico anterior, mostra que o homem foi e cozeu para ele, né, peças de roupa a partir de plantas, e depois Deus foi e fez uma outra roupa para ele, e chama-se cobertura. A palavra cobertura significa aliança, né? Aleluia. Então Deus fez uma cobertura, ou seja, Deus fez uma aliança com ele, através da morte do cordeiro, retirou dele o pelo, a pele que iria cobrir o corpo do homem. Olha que amor. Deus continua amando o homem porque o amor de Deus é incondicional. Preste atenção nisso. Não importa o que você faça, o amor de Deus permanece o mesmo. Pastor, mas eu caí. Deus te ama da mesma forma. Mas eu sou santo, que eu subo o monte, eu bebo água ungida do Rio Jordão. Deus te ama igualzinho ao homem que peca, igualzinho à pessoa que peca. O amor de Deus é igual. Deus ama da mesma maneira. Deus não faz diferenciação de pessoas. Então, Deus ama o bom, Deus ama o ruim da mesma forma. Você não pode fazer nada para que você seja mais amado por Deus. Você não pode fazer nada para ser menos amado por Deus. Porque o amor que nós recebemos não é por causa de nós, nem pelo que nós fazemos, mas é por causa do sangue poderoso de Jesus. Só Ele é digno. Só Ele é digno de receber glória, louvor e honra. E é por causa dele. Quando Deus nos olha, não nos vê, mas vê o sangue do seu Filho. Não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a presença do Eterno. Aleluia. E o perdão sobre a nossa vida, para que nós possamos, irmãos, não sermos mais vistos como culpados pelos erros. Então, não desconfie desse amor, do amor de Deus.
3.2. Culpar Deus pelos erros é um outro sintoma do pecado. Primeiro sintoma, né? Então, tópico 1, vimos o homem separado de si mesmo, de quem ele é, perdido, sem direção. Tópico 2, vimos o homem separado do seu próximo, da sua família, da sua comunidade. No tópico 3, vimos o homem separado, estamos vendo o homem separado de Deus. E nessa separação de Deus, ele desconfia de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me aceita mesmo assim como eu sou? E também ele culpa a Deus pelos erros. Ou seja, eu sou assim porque Deus permitiu, ou eu sou assim porque Deus não me quer, talvez não me ame tanto como ama a fulano e a ciclano. Se aconteceu isso comigo foi porque Deus permitiu, então Deus, no fundo, Deus é que é culpado. Foi a mulher que tu me deste. Então, Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele deu. Ele culpou não só a mulher, mas culpou a Deus também. Ora, se Deus não tivesse dado essa mulher que não presta, se me desse essa mulher, não tinha acontecido. Ou seja, o que a gente viu no tópico 2, as transferências do pecado da sua responsabilidade para o outro. Eva tenta justificar seu erro, isso não é só o homem, a Eva também tem isso, porque é ser humano, então isso é humano, a transferência da responsabilidade não é um atributo só masculino, é humano, ou seja, mulher também. Eva, para não ficar atrás, ela vai também culpar a serpente no jardim. Algo do tipo, quem mandou criar a serpente? Né? Se não tivesse serpente, isso não tinha acontecido. Lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como devia lidar com as árvores. E tinha também a capacidade como dom dado pelo Criador para dizer sim e não. Lembra que eu falei? Liberdade é ter? Comente. Comente então para você não ficar hoje a lição toda só na boa aí, tem que trabalhar. Liberdade implica em responsabilidade. Comente, para agora e comenta. Liberdade implica em ter responsabilidade. Ou seja, poder dizer sim ou não. Ou seja, você sempre tem uma escolha. Eu caí porque Deus não quis que você caísse, não. Deus pode permitir. Mas, porque Deus, nada que Deus não permita aconteça. Agora, que Deus fez você cair, não fez não. Você caiu porque você quis, filho. Você caiu porque você deu lugar ao pecado, à carne mesmo. Mas, então não culpa a Deus. Não joga essa culpa a Deus. Você podia ter dito não. Podia dizer assim, eu prefiro ser fiel. Eu prefiro estar com Deus. Então, e tinha também a capacidade como dom dado pelo Criador, né, de fazer escolhas. Os animais não podem fazer escolhas, né? Interessante, já pensou nisso? Os animais não fazem escolha. Eles seguem o seu instinto. Deixa eu fazer essa da escolha é muito interessante. Conta a fábula, eu gosto muito de fábula. Tem uma fábula que fala sobre o escorpião. Escorpião ai, meu Deus do céu. A escorpião e o sapo, né? Acho que é o escorpião e o sapinho. Aí, o escorpião queria atravessar o lago. O escorpião queria atravessar o lago, e agora como é que eu vou atravessar o lago? Eu não vou conseguir atravessar o lago, como é que eu vou fazer? Tá bom. Aí ele viu o sapinho. Sapinho, me ajuda a atravessar o lago. Aí, vamos, né? Nadando, eu não sei nadar, você me atravessa. Eu falei assim, não, seu escorpião, se eu botar o senhor na minha carcunda aqui, o senhor vai, né? Enfiar o ferrão, vai me picar aqui, não vou não. Não vou não, te prometo que eu não vou. Se eu fizesse eu vou morrer afogado, eu não vou fazer isso. Aí depois de muita discussão, né, o sapinho aceitou. Tá bom, seu escorpião, sobe aí que eu vou te levar. Aí foi, chegou no meio do mar, né, no meio do rio, aliás, né, para atravessar para o outro lado. No meio do rio, o que aconteceu? O escorpião foi, picou. Aí o sapinho falou, senhor, seu escorpião, o senhor falou que não ia fazer. Aí ele falou assim, desculpa, é a minha natureza. É a minha natureza. Minha natureza é ser ruim mesmo, é picar, não adianta. Eu não consigo lutar contra ela. O que essa fábula mostra? Né? Que os animais, né, que, embora tenha pessoas também, olha só que interessante, que os animais, primeira lição, os animais, eles agem por instinto. Eles não têm escolha. Simplesmente a cobra vai morder, o escorpião vai picar, o cachorro vai morder, e o gato vai arranhar. Se você mexer com ele, se você acossar, vai acontecer isso. Ou seja, eles não têm escolha, eles agem segundo o instinto biológico que foi colocado, implementado neles como um programa cujo qual ele não pode sair. Não natural é você querer que o animal pense, que o animal faça escolha. Não era para ter mordido, não era para ter picado. Porque o escorpião morre também. Ele morre
também naquilo que ele pica. Mas ele é um animal, ele segue o fluxo. Mas nós não, nós somos seres humanos, nós temos escolha. É curioso que muita gente age como animal, irracional. Muita gente age como animal, ele simplesmente faz. Ele vai e fala, ele vai e critica, ele vai e mata, ele vai e pune, ele vai e enfia o ferrão, ele vai e enfia a faca mesmo que ele morra, mesmo que ele destrua alguém, mesmo que ele destrua uma família, mesmo que ele destrua uma igreja, mesmo que ele destrua a si próprio. Mas ele vai fazer. Isso é irracional. E aí ele diz assim, não, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer, eu tinha aquilo. Não, você podia ter dito não. Você podia ter dito não. Você podia não ter se deixado levar, mas infelizmente deixou que o pecado entrasse no seu coração. Vamos lá. Ao primeiro casal faltou a lealdade, obediência e submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Eita! E aí, será que nós temos feito isso? Será que nós temos vivido assim? Será que estamos sendo leais a Deus? Ou temos pecado assim, falando, Deus permitiu, foi assim mesmo que eu aprendi, passei um tempo lá fora, né? Aí volta, esse pessoal que passa tempo lá fora volta mais crente que todo mundo, né? Volta mais crente que todo mundo. A gente não valoriza na pessoa que fica, a gente valoriza o pessoal que sai, né? Pessoal que o jovenzinho que está lá na igreja lá, doidinho para casar, na seca, fica lá o tempo todo, meu Deus do céu, buscando ao Senhor, casa direitinho, ninguém nem liga. Agora a pessoa que vai lá para fora, pinta e borda, volta, passa a juventude toda dele lá fora, pecando, pintando e bordando, quando volta santo demais, não sei o que, irmãos, e mete o pau no jovem, mete o pau em todo mundo. Aí gente, esse irmão é benção, olha, não dá para entender, né? Não dá para entender. Você, se fosse bom, por que você não saiu? Bom é aquele que ficou. Mas Deus permitiu, claro, Deus permite tudo, mas você podia ter dito não. Então, segura a tua onda aí, porque sabe que Deus é bom, né? Deus é misericordioso. Então, como estão nossas relações com Deus? Como estamos lidando com a vontade de Deus? Olha que forte. Faltou lealdade e obediência e submissão à vontade de Deus. Então, quando falta, nós temos que ser fiéis a Deus, leais, temos que ser obedientes à sua palavra, temos que submeter à sua vontade. 3.3, maldições não são o final. Prepara aí que agora vai fechar com chave de ouro. O morrereis de Deus começa a acontecer com parto com dores, trabalho penoso, a terra maldita e finalmente a morte. Parto com dores com a mulher, trabalho penoso para o homem, a maldição da terra e finalmente a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar. Olha como é que ele vem reconstruindo tudo de novo. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil. De manter a esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida e da glória eterna, ainda que o portal seja a morte. E aí, a gente vai chegando aqui para o final, mas antes da gente chegar no final, é preciso falar, né, que a história do homem não termina assim, mas Deus providenciou a restauração através de Jesus, que vai religar o homem a ele mesmo, religar o homem à sociedade, aos seus próximos, e vai religar o homem com Deus, e desfazer todas as obras que o diabo fez, a destruição trazida para o homem. E aí, eu quero deixar aqui a minha admiração e respeito e elogio a quem escreveu a revista, que é o Bispo. E aqui eu falo isso com toda a tranquilidade, porque, olha, não me ligou, nunca falou, ninguém nunca da Betel chegou a falar, isso aqui eu gostei muito do trabalho. Isso para mim não é para mim importante, porque eu faço isso porque eu amo a Deus, que eu entendo que é um chamado divino, e porque eu gosto de fazer isso também. E também não me pediu para falar nada lá, não, de falar, tem que falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Nunca conversamos, aliás, nunca tivemos a oportunidade de estar conversando, não tenho nenhum tipo de contato, mas tem de ser registrado. Esse homem é fantástico, e eu falo isso sem nenhum tipo de bajulação, porque eu não preciso disso, e ele também não precisa disso, muito menos. Mas nós, como liderados, precisamos entender e compreender, e agradecer, sermos gratos a Deus todos os dias por estarmos debaixo da liderança do nosso líder, que é o nosso bispo Abner e o nosso bispo primaz, né, o bispo Manuel Ferreira. E aqui em particular o bispo Abner, por ter escrito essa lição que tem nos abençoado tanto. Eu me considero um homem inteligente e
E para estar debaixo de uma liderança, eu estaria debaixo sempre de uma pessoa também que eu admiro, que eu também julgo como uma pessoa inteligente e, sobretudo, servo de Deus. E eu acho que esse é a figura, né, do nosso bispo que escreveu. Eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque é preciso que se diga isso, é preciso que se fale isso, é preciso que você, da nação madureira, entenda isso, né, que Ministério Madureira, entenda isso, honre. Honrar não é bajular, honrar não é puxar saco, não é nada disso. Honrar é dar honra a quem tem honra. Isso é dar honra a quem tem honra. É dizer, nós admiramos sua vida, nós louvamos a Deus por sua vida, nós achamos que o Senhor tem conduzido muito bem esse trabalho. E quando as pessoas às vezes criticam, né, fazem críticas a Bethel, eu sempre olho para o lado, isso é importante você olhar para o lado, e eu vejo que não dá para comparar, não. Eu não estaria em nenhum outro ministério, e eu não me vejo em nenhum outro ministério, não me vejo comentando a revista de ninguém, a não ser dessa revista que eu gosto muito, que é a revista Bethel, que tem sido bênção, a despeito dos problemas que podem ter, que isso é uma outra história, que não convém aqui colocar, né? Eu me identifico, eu admiro e eu sou feliz em fazer o que eu faço. Então, bispo, parabéns. Eu sei que o senhor não vai assistir, não deve nem saber da existência desse trabalho, mas nós temos aqui, todos vocês, se você tiver a oportunidade, transmita a ele os nossos parabéns, que eu sei que não é meu, é de todas essas milhares de pessoas que, juntamente conosco, cerca de 10 mil pessoas por semana assistem essas lições. E eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Na verdade, quem escreve, quem é usado por Deus para escrever é o nosso bispo, e eu estou só aqui comentando aqui com vocês. O livro de hoje é Mark Harris, Coleção Fé, Ciências e Cultura. Olha que livro, Discutindo a Criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. Você quer saber mais de Gênesis, né? Mas quer se aprofundar mesmo, quer pensar sobre isso, dá uma olhada nesse livro. É pela Thomas Nelson Brasil e da Associação de Cristãos na Ciência. Eu faço parte dessa associação, Associação Brasileira Cristãos na Ciência. Nós estamos ali, eu também sou cientista, um cientista social, junto com outros cientistas das exatas, né, ciências biológicas e humanas, né, e outras áreas que discutem, né, a questão da teologia e a questão também da Bíblia, da criação. Ele fala sobre criacionismo, evolucionismo e design inteligente. São temas muito interessantes. Tá aí, e você pode também comprar pela Amazon, tá bom? O link está aqui embaixo. Embora a nossa revista ela não entre nessa discussão de criação, de evolucionismo, de design inteligente, é bom você saber, você se instruir. Se você quiser saber um pouco mais, né, você pode ler esse livro, que é sobre isso, que ele trata entre o casamento, né, a confluência entre ciência e religião. Muitas pessoas acham que são completamente antagônicos, completamente diferentes, mas o texto vai mostrando que elas têm muitas coisas em comum que eu e você precisamos aprender. Conclusão: para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. 1 João 4, 19 e 20. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Muito bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!